Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Lamp Games e aqui vamos falar de sim, um rumor que vem se fortalecendo desde a sua primeira aparição, digamos assim, que é a questão da integração entre Xbox e Steam. E por que eu não acho isso totalmente descabido, na verdade? Eu acho bastante plausível que isso ocorra, dada as formas, né, principalmente com que a Microsoft trabalha quando a gente fala em questão de sistemas operacionais. Mas antes de qualquer coisa, isso é um rumor. Normalmente eu não costumo trazer esses assuntos que têm um nível de rumor extremamente alto, mas esse, como eu já falei, ele vem se arrastando há bastante tempo e nenhum dos lados acaba se pronunciando, o que é um silêncio bastante estranho e que eu acho um forte indicativo e um caminho natural para as coisas acontecerem. Bom, primeiramente, como tudo isso surgiu? Isso começou no começo de 2025, mais ou menos lá para março, em que o The Verge publicou uma matéria com uma foto que indicava na Xbox Game Bar a opção de Steam, Game Pass, jogos instalados, jogos comprados, etc. O que poderia indicar uma integração entre as plataformas. E claro, isso levantou bastante questões na comunidade, justamente porque a gente está falando de lojas, né? A Microsoft tem sua loja, a Steam tem sua loja e etc. Então eu acho que tem diversos pontos que, caso isso se concretize, eu acho que teriam que ser bem trabalhados. Agora, vamos lá, começando. Por que eu acho isso extremamente plausível? Eu vou começar por questão do próprio sistema operacional. A Steam, hoje, ela roda no Linux, mas ela foi pensada originalmente pensando em ser executada no Windows. E o que a gente tem no Xbox é um sistema operacional que, querendo ou não, ele é bastante próximo do Windows. Ele é modificado, não acredito que a Microsoft faria um sistema inteiramente voltado para o Xbox, totalmente diferente com o que eles já fazem. Então, você limita o sistema para o hardware, você corta certas features, você altera a forma com que isso é mostrado nas HUDs ali para o usuário, e você tem um novo sistema a partir do antigo, tanto que hoje a gente tem integrações do Xbox com o Windows PC, você consegue acessar elementos do seu console a partir do sistema operacional da Microsoft. Então, ok. E outra coisa é que quem desenvolve jogo para PC, você tem uma certa facilidade de portar esses jogos para o Xbox. Eu não vou falar aqui em relação ao Xbox Series S, porque eu acho de verdade uma balela, e muitos desenvolvedores tendem a puxar a sardinha para um lado, na plataforma que eles acham que vão vender mais, e acaba perdendo um pouco do outro público. A gente viu isso com alguns casos aí, que eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas a conversão de um jogo feito para o PC para o Xbox, ele é uma forma mais simples. Exige, claro, um trabalho, acredito que principalmente adequar a questão de potência de hardware, adequar a questão de recursos disponibilizados, para o jogo. Então você tem essa integração, digamos assim, de portar esse jogo para o console do Xbox. Coisa que para o PlayStation já não sei exatamente como funciona, porque o sistema operacional do PlayStation é outra, do Switch é outro, e cada empresa proprietária que acaba desenvolvendo de uma certa forma. Então acho que já existe essa facilidade, e o Xbox ele abriu os seus horizontes quando ele foi para outras plataformas. Então hoje você consome jogo do Xbox no PlayStation e no Nintendo Switch. Não vou citar PC, porque a integração de jogos de Xbox para PC já existia, tá? Então, pela própria Microsoft sendo dona do Windows, a gente já tem essa publicação de jogos nativa no PC. Então a gente tem essa abertura, e eu não acho que seria estranho a gente ter agora uma Steam dentro do console do Xbox. Justamente porque você traria um outro público também para comprar na Steam, sem tirar nada de quem só quer ficar no PC. Se você só quer jogar no PC, cara, beleza, vai lá, senta, joga no seu PC, configura do jeito que você quer, você vai poder continuar fazendo as trocas de peças, as manutenções, caso você goste disso, mas normalmente quem joga no console,
Eu me coloco bastante nessa posição porque eu gosto muito mais de jogar no console. Eu gosto da sensação de que eu não preciso me preocupar com o jogo que eu estou comprando e que ele vai executar no meu videogame. Por exemplo, se eu quiser jogar um Doom, eu sei que eu posso só pegar ele ali no Game Pass, ou caso eu já tenha o jogo na biblioteca, instalar e executar, e ele vai rodar no hardware que eu tenho disponível. O que é totalmente diferente de quem tem um PC. Eu sei que se você tem um PC foda, com a melhor placa, com memória RAM infinita e etc., isso não é uma preocupação, mas infelizmente não é a realidade da maioria. Então, antes de jogar um jogo no PC, eu acredito que quem tem algum hardware um pouco mais limitado vai ter que ver, eu preciso fazer um upgrade caso eu queira muito jogar esse jogo, eu preciso alterar as configurações para ter uma jogabilidade melhor, enquanto que no console você já tem isso de uma certa forma estável. Para quem fala, mas no PC eu faço 120 FPS, foda-se. No console pode rodar 30, pode rodar 45, 60 no máximo para alguns jogos, só que você tem essa garantia que você vai sentar e jogar. Aí que tá, você com a Steam consegue agregar um outro público, consegue popularizar mais o seu hardware e claro, não impede, por exemplo, de alguém que compre jogos na Steam justamente por ser realmente mais barato, ter muitas promoções e você também poder ter a assinatura do Game Pass, que é um facilitador gigantesco hoje e eu colocaria como um dos melhores serviços de jogos que temos no mercado hoje. A PlayStation Plus sinceramente é uma piada, né? Tanto com o que ela oferece, eu acho um custo-benefício extremamente baixo e um valor muito alto. No último update de valor que teve na sua mensalidade ou anualidade, eu fiz o downgrade para Essential só para ficar ali com alguns jogos que eu jogo no PlayStation 5 e que eu quero testar online e para pegar os jogos que eles disponibilizam. Mas eu deixei de ser um assinante da Extra para cair para Essential, porque realmente não valia a pena. Enquanto no Xbox, eu acho super vantajoso você ter o acesso Ultimate, porque o dia que eu quiser jogar no PC, eu consigo, e o dia que sai jogo Day One no Xbox, é só eu instalar e jogar, sem problema nenhum. Então eu acho realmente vantajoso. Eu acho que isso seria uma combinação perfeita você trazer a Steam para quem está buscando um conforto e uma certeza que vai rodar os seus jogos e que não precisa se preocupar com limitação de plataforma também. Aqui a gente exclui jogos da Nintendo porque eles vão rodar exclusivamente no Nintendo Switch. Só que para aquele jogador que é mais assim, não, eu não sei se eu quero jogar os exclusivos do Xbox ou da PlayStation. Cara, você pode pegar um próximo Xbox que talvez venha com a Steam, supondo que ele venha, e você ter acesso a tudo isso num único console. E a partir disso você ter uma unificação das plataformas e você chegar num ponto em que os consoles eles se aproximam cada vez mais de serem computadores não portáteis como um Steam Deck, como um ROG Ally, mas de uma máquina mais estável e que você tem um certo conforto para jogar. Então eu acho isso extremamente interessante. E torço muito, de verdade, para que isso aconteça aí num próximo Xbox, esse tipo de integração. Mas aí a gente chega em alguns fatores, que são as questões, as perguntas em aberto, como por exemplo, atualmente, tanto para PlayStation como para Xbox, você tem uma assinatura para jogar online. Existem exceções, eu sei, só que não é para todos os jogos. Isso é diferente do PC. Então, assim, como que isso vai funcionar numa próxima geração? Eu vou ter que continuar pagando para jogar online? Eu sinto que isso tem mudado já, né? Porque muitas vezes você atrela a questão de pagar online com um catálogo de jogos, como é o caso do Game Pass, que excluiu o tier Xbox Live e colocou ali o Game Pass Core, que você tem um catálogo de mais de 20 títulos e um online. Da mesma forma que você tem a PS Plus, que você joga online e tem o benefício dos jogos. Então vamos dizer assim, você, entre aspas, mascara o seu custo online oferecendo uma quantidade de jogos mensais. Então é um ponto que eu fico bastante curioso se as empresas abririam mão disso e falariam, beleza, a gente vai continuar com isso aqui, mas se você quiser só comprar o seu jogo e jogar online, já que a Steam vai estar aqui no caso do Xbox, supondo, tá liberado. Eu fico bastante curioso para ver como as empresas vão lidar com isso, com essa proximidade maior de um console para PC,
o que já vem se mostrando. Então, se a gente vai ter uma paridade também da forma com que os serviços são oferecidos. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Nos comentários, fala aí o que você joga mais, PlayStation 5, Switch, PC, Xbox. É sempre interessante essa troca de ideias, sejam respeitosos, tá? Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são bastante bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.